continuando nossa aula sobre peça plástica, agora a gente vai fazer essa caixa aí, né? Parece até um pouco complicado trabalhar com esse elemento, tá? Mas sabendo dos comandos que existem dentro do próprio Inventor, né? Essa peça até é simples de ser feita, tá bom? O pessoal não precisa ficar assustado aí não. Essa peça ela é composta por uma base inferior e uma base superior. E percebam que nós temos grades que são feitas, né? E nós temos inclusive os pontos que fazem o encaixe dessa peça, tá? Tanto na parte de parafusar, ok? Como também no encaixe interno que tem essas abas aqui, ok? Bom, então como que a gente vai desenhar essa peça aqui no Inventor? Diferentemente das aulas anteriores, tá? Então vamos abrir aqui. Nós vamos, só complementando, nós vamos começar nossa aula aqui falando, primeiramente, dessa base inferior, tá? Vamos dividir essa aula aqui em duas partes, para não ficar muito extenso, tá? Muito maçante. A parte de baixo ela é simples de ser feita, a parte de cima é um pouquinho mais complicada. Então, para a gente poder... complicada não, vamos dizer trabalhosa, né? Para que ela não fique uma aula muito extensa, eu vou dividir essa aula de hoje em duas partes, tá bom? E lembrando de uma coisa também, guarde esses arquivos, porque lá na frente nós vamos usar essa peça para fazer montagem. Vai ser parte do exercício em que vocês vão fazer aqui com a gente, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é abrir uma área de projeto novo, tá? E olhando aqui, a primeira parte que a gente vai desenhar é essa parte inferior da nossa peça, ok? Essa parte aqui inferior ela é composta de elementos que vai fazer padronizados, tá? Que a gente chama de ressalto, e as abas de encaixe da nossa caixa, tá bom? Bom, diferentemente do exemplo anterior, para a gente poder fazer algumas peças dentro do Inventor, nós não temos só essa barra de comandos aqui não. Nós temos algumas abas específicas para alguns tipos de projeto. Para a gente poder carregar nossa barra aqui e não ficar, e é lógico, isso é colocado aqui à parte, para não ficar aquela coisa muito carregada aqui na sua aba de trabalho, tá? Então você pode sempre estar mexendo quando quiser para qualquer tipo de projeto que você esteja desenvolvendo, tá? Então se você clicar aqui na lateral que tem essa seta, ele mostra as áreas de comando especial que a gente tem no Inventor. Por exemplo, na aula de hoje a gente vai trabalhar com peças de plástico. Tá? Então quando eu clico em peças de plástico, vejam que aqui ó, ele carregou uma série de comandos voltados especialmente para esse tipo de projeto. Tá bom? Então antes de começar a fazer o seu projeto de peça plástica, abra essa aba, clique nessa opção e deixe carregado a sua área de trabalho com peça plástica, tá bom? Área de trabalho não, seus comandos específicos para isso. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Vamos colocar aqui na isométrica. Eu vou pegar aqui o plano, vamos começar com esboço. Vou pegar esse plano superior, ok? Vou colocar aqui nessa posição que é melhor. E eu vou pegar o retângulo de centro, ok? Então o que acontece no retângulo de centro? Eu vou abrir ele de acordo com o ponto central em cima da origem, ok? Então eu vou colocar aqui uma cota de 110 milímetros e 50 na próxima cota, ok? Então está aqui nosso esboço encerrado, ok? O que eu vou fazer agora? Nesse caso eu vou fazer uma extrusão, e essa extrusão vai ser de 15 milímetros, só que não para cima, eu quero que ela seja para baixo, tá bom? Isso aí facilita um pouco na hora de fazer o projeto de montagem, eu prefiro que seja feito dessa forma. Se colocar para cima vai dar problema? Não vejo que tenha não, tá bom? Então pode ser feito de qualquer maneira, tá bom? Bom, então vou dar um ok aqui, e agora eu vou fazer o quê? Os arredondamentos em torno dessa caixa. Tá? Então vou colocar um arredondamento aqui de 4 milímetros, ok? Eu vou pegar o quê? As arestas laterais. E as arestas inferiores.
Então tá aqui nossa caixa, eu vou dar um OK, beleza? Ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o comando casca. Tá? Eu vou colocar uma espessura de 1 milímetro em cima desse projeto e fechei a minha caixinha aqui normal, ok? Bom, até agora nada de novidade, né? Tudo que a gente fez até agora foi praticamente o conceito inicial daquela forminha de gelo que a gente fez anteriormente, tá? Então, pessoal, está tudo tranquilo. Agora a gente vai começar a trabalhar justamente com os ressaltos, tá bom? Então vamos pegar aqui, vamos ver uma característica desse ressalto interessante. Primeira coisa, eu quero que ele passe a superfície aqui da caixa, que ele fique um pouco para fora, para na hora de dar o encaixe ele ser melhor acoplado. Tá? Como que eu vou fazer isso? Então se eu vim aqui na minha peça, eu vou clicar na superfície, tá? Eu vou clicar aqui no plano para poder fazer o deslocamento. Aí eu vou clicar em cima dessa superfície e vou colocar 1 milímetro para cima. Ok? Então tá aqui, ó, 1 milímetro deslocado para cima do meu plano. Vou dar um OK aqui embaixo. E aqui em cima eu vou trabalhar com o os meus pontos. Bom, nesse caso aqui, o que eu gostaria de ver com vocês? Tá? Como que eu vou posicionar esses elementos? Tá? Essa é a questão. Para fazer isso aí é muito simples. Tá? Eu posso utilizar da opção de ponto. E o ponto onde eu colocar é onde ele vai criar esses ressaltos que eu quero trabalhar. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, vou clicar aqui em cima desse plano, vou abrir um esboço e vou colocar de maneira aleatória 4 pontos. Então, vou colocar um aqui, para cá, um para cá e um para cá, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cota. Então, eu vou pegar daqui até essa superfície, vou colocar uma cota de 7 milímetros, daqui até aqui 7 também, 7 milímetros, 7 para todos eles. Pronto, já posicionei meus pontos, dou um esboço aqui, dou um OK, e agora eu vou começar a usar o quê? Eu vou começar a usar justamente as minhas opções aqui das peças de plástico. Então aqui eu tenho várias coisas, eu tenho aqui grade, que é o que a gente vai trabalhar na segunda parte do exemplo de hoje. Nós temos encaixe sob pressão, nós temos a aba, nós temos o apoio e assim por diante, tá ok? Eu vou usar aqui o ressalto para a gente trabalhar. Nesse caso, quando eu clico aqui, a parte de baixo ela é a rosca. A parte de cima a gente chama de cabeça. Então eu vou clicar aqui, já que eu estou trabalhando com a parte de baixo, eu vou clicar em rosca, ok? Ele já detectou aqui como ponto de centro os pontos que eu coloquei e já está fazendo o formato. Agora eu vou fazer aí de maneira bem fácil como vai ser esse ressalto aí de encaixe, ok? Então nesse caso aqui eu vou deixar na rosca, eu vou colocar as opções de 4 milímetros, que é esse diâmetro superior aqui em cima. Eu vou colocar 2 milímetros, que é esse diâmetro menor aqui, do fechamento aqui da parte superior do nosso ressalto, ok? E aqui eu vou deixar com 2 graus de inclinação nessa face interna e 2 graus aqui na face externa. Na parte de nervuras, tá? Eu vou acionar essa opção aqui, nervura rigidizadora. Tá vendo que até agora ele só tem só um ponto de encaixe, mas quando eu clico, ó, ele abre essa aba que dá um pouco mais de firmeza no nosso encaixe, ok? Eu vou deixar aqui como 2 milímetros essa abertura, 2,5 graus de inclinação. Eu vou mexer mais nessa parte aqui interna, tá? Aqui eu vou mudar uma coisa assim. Eu vou colocar, na verdade, 3 pontos de encaixe, ao invés de 2. Eles são igualmente distribuídos, ok? E aqui eu vou colocando as opções que eu quero. Nesse caso vai ficar 3 milímetros,
que é essa distância do centro até a quebra da aba. Aqui eu vou deixar como 7 milímetros, que é essa altura que fica da cabeça até onde fica o ponto da nervura. Eu vou deixar aqui como 7 graus de inclinação, ok? E a nossa peça está formada aqui, o nosso ressalto. Tá? Percebam aqui que se eu colocar de lado, eu ainda vou ter ele um pouquinho para fora. Tá ok, gente? Então posso aqui já esconder essa parte, tá ok? Bom, e o que eu vou trabalhar agora? Eu vou trabalhar com aquela aba que a gente vai fazer o encaixe da peça, para ele poder fechar certo, né? Já dar o direcionamento. Para isso, eu vou usar esse comando aqui que chama aba. Ok? Então, cliquei aqui em aba. Eu tenho duas maneiras. Ou eu faço uma ranhura, que eu retiro o material, ou eu posso acrescentar uma aba. A gente vai fazer esses dois casos nesse exemplo. Nesse primeiro da aula, a gente vai colocar uma aba e na segunda a gente vai remover. Então, cliquei aqui em aba. Ele vai pedir para o quê? Para selecionar a aresta do caminho. Nesse caso, aqui eu tenho que essa parte será interna. Tá? Esse encaixe vai ser feito aqui na parte interna da base inferior. Então, voltando aqui, eu vou selecionar a aresta interna, para poder fazer o caminho, tá? E ele vai pedir a face guia. Nesse caso aqui, eu vou clicar nessa parte interna. E agora, na aba, eu vou colocar as distâncias que eu quero para que se crie um elemento a mais. Se bem que, na verdade, aqui eu falei até um pouquinho de besteira, tá? Na verdade, vai ser para o lado externo que eu tenho que selecionar. Então, vamos cancelar esse daqui, tá? Porque, na verdade, vou acrescentar material, não vou retirar. Vou selecionar aqui de novo a aba. Tá ok? Só que eu vou ter que pegar o quê? A parte externa. Agora, a minha face guia, eu vou clicar nessa aqui superior. Opa, cliquei errado. Vamos lá. Aresta essa daqui. Face guia, essa superior. Tá ok? Então, você está vendo aqui, ó, que ele tem um caminho, uma área de seção que ele está percorrendo. Nesse caso aqui, eu posso colocar agora no formato que eu quiser. Se eu quiser colocar angulado, eu posso colocar e assim por diante. Não vou mexer com isso, vou só fazer o corte dele direto. Vou colocar meio milímetro por meio. Então, ele vai acrescentar meio milímetro por meio. Ó, tá vendo aqui? Ó, ele já está criando a área de seção. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, 2 graus, né? Então, ele ficaria inclinado a 2 graus. Eu vou deixar por enquanto como 0 mesmo, tá bom? E vou dar um OK. Então, percebam aí, ó, que ele acrescentou essa aba, esse material em cima do acabamento. Ok, gente? Então, a gente vê aqui ainda, tem um pouquinho ainda de cabeça do ressalto para fora, mas aqui nós temos a peça elevada a mais meio milímetro. Ok? Então, essa é a primeira parte que a gente fez a nossa peça plástica, que é a parte inferior da caixa. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, que é a base superior. Ok? Até daqui a pouco.